Olá, é com grande prazer que o projeto Sysmex Experience hoje recebe o Dr. Paulo Augusto Silveira, um querido professor e um querido hematologista, muito respeitado pela sociedade brasileira toda. É com grande prazer que hoje ele vem tratar de um assunto extremamente importante e não levado muito a sério pela maioria dos médicos, inclusive hematologistas. Dr. Paulo, é um prazer recebê-lo aqui nesse projeto para falar sobre reticulócitos e para mostrar a sua experiência nesse assunto e da importância desse dado fornecido pelo hemograma simples na avaliação dos quadros de anemia ou etc., como o senhor quiser dispor. Boa tarde. Alô. É um prazer, Lígia, estar aqui conversando com você. Você sabe que eu admiro muito, você é uma amiga querida, né? Então é um prazer estar aqui conversando a respeito de outra coisa que eu gosto muito, que são os reticulócitos, né? Então, como todo mundo sabe, né? Os reticulócitos são formas jovens de hemácia, né? Quando acaba de perder o núcleo na medula, o eritroblasto se torna reticulócito e vai depois no sangue periférico desempenhar seu papel com hemácia madura, né? Na distribuição do oxigênio, né? Agora, uma coisa que o número de hemogramas realizados é enorme, é um dos exames mais feitos na prática clínica, né? E incomparavelmente maior do que o número de reticulócitos pedidos, né? Então, a gente fica sempre imaginando por que não se pede o reticulócito, né? Já que, para você definir a etiologia de uma anemia, que é o sinal clínico mais frequente na prática médica e que tem inúmeras causas, é indispensável você ter um número de reticulócitos, que vai mostrar se aquela anemia é causada por uma falta de produção, por um excesso de destruição ou por perdas, né? A gente sabe nas anemias causadas por falta de produção, os reticulócitos são baixos, né? Nas anemias que são causadas por excesso de destruição ou perdas, eles são elevados, né? Então, se você não tem o reticulócito, fica muito difícil você acertar ou dirigir a sua investigação. Então, nessa avaliação particular, Dr. Paulo, você sempre considera o valor de reticulócitos em porcentagem ou em valor absoluto ou ambos? Como é que você utiliza esses dados? A gente utiliza os dois, a porcentagem e o número de absoluto. O número absoluto é mais fiel do que a porcentagem, né? Então, a gente sempre deve levar em consideração o número absoluto, que dá uma ideia melhor da resposta medular frente a um grau de anemia. Às vezes você pode ter um reticulócito discretamente aumentado em número, assim, em porcentagem, né? Uns 3% tal ali, mas se a pessoa tiver 5 gramas de hemoglobina, ele não tem um aumento do reticulócito, né? Só a porcentagem está um pouco mais aumentada, diferente um pouco do normal, mas mostrando que, para quem tem 5 gramas de hemoglobina, aquilo é insuficiente, mostrando que a medula não está relativamente a responder àquele grau de anemia. Então, devendo ter algum problema na sua produção, né? E por que você, Paulo, acha que os médicos, inclusive hematologistas, não utilizam esse dado? Como é que você avaliaria isso? Eu acho que é um problema meio cultural. Eles se contentam com o resultado do hemograma, que eles também não leem inteiro. É só HT-HB. HB-HT, o número de leucócitos, o número de neutrófilos, o número de plaquetas, é isso. Aquelas anotações que a gente faz no hemograma, anisocitose, poiquilocitose, a presença de massa em algo, então, eles não leem. Então, eu acho que é uma coisa cultural, não, pelo menos no primeiro hemograma que eles estão colhendo, ele não pediu o reticulócito. Outra coisa que eu acho que talvez devesse acontecer é que fazer parte do hemograma já o reticulócito de uma automaticamente. Vez, não sei por que não tem. Né? Então, automaticamente, pediu o hemograma, vem o reticulócito, como vem plaqueta, né? Então, eu acho que desse jeito, talvez, ampliasse um pouco o número de pessoas que teriam acesso ao reticulócito, que é importante para você definir o que você vai fazer, em termos de orientação e tratamento. Eu sempre brinco, em todo quanto é reunião que a gente participa, em congressos e tal, eu sempre faço, longe de brincar, e falar que na minha lápide existia assim, vai estar escrito: aqui jaz Paulo Silveira, que em vida tudo fez pelos reticulócitos, vírgula, em vão, porque não adianta nada. Continuo sempre tendo assim uma desproporção entre o número de hemogramas pedidos e
o pedido dos reticulócitos. Sim, e como é que você aborda isso, já que você ensina aí residentes e alunos, como é que você tenta mudar esse comportamento? A gente sempre tenta mostrar assim, anemia não é uma doença, é um sinal clínico de doença. É a mais frequente em todas as tipos de clínica, né? Então, para você identificar uma anemia, você tem que saber qual é a origem dela. Para você assim, classificar do ponto de vista fisiopatológico, você precisa ter o número de reticulócitos. Se você não fizer, você está incorrendo num erro e vai errar. Então, eu espero que os meus residentes, na vida prática deles, eles utilizem isso, porque senão fica muito difícil investigar uma anemia. Sim, e nesse dia a dia, porque é isso que interessa, né? Quer dizer, a gente sabe que a anemia é a síndrome mais frequente em hematologia, e mesmo decorrente de outras alterações sistêmicas que não hematológicas primárias, a anemia é de ocorrência frequente, né? Então, assim como outros parâmetros, a contagem de reticulócitos, muitas vezes, não só vista pela porcentagem ou dada pelo aparelho, você chega a fazer a checagem de lâmina em alguns casos, vendo, por exemplo, policromasia e etc., ou não? Você utiliza esse? Sim, eu sou a favor que os hematologistas vejam as lâminas. Mas senão não é um hematologista. Agora, ele é um bom clínico, mas se ele não tem acesso à morfologia, ele não é um hematologista, ele é um bom clínico interessado em hematologia. Então, eu acho que a gente sempre tem que frequentar o laboratório, olhar as lâminas, porque isso dá uma instrução muito grande com relação a tudo que você está procurando para tentar esclarecer um diagnóstico. Então, você falou da policromasia, a gente sempre cita, né? Então, a reticulocitose vai ter uma policromasia, então, agora você não pode ter certeza que é um reticulócito se você não fizer uma correlação específica ou fazer a contagem automática com a fluorescência, né? Então, eu acho que são sinais indiretos, né? Então, o VCM está aumentado nos casos da reticulocitose, porque o reticulócito é maior do que a massa normal, tem a policromasia, né? E pode ter ali algum outro dado que pode ajudar você a imaginar o que a pessoa tenha, né? Se você achar macrocitose com reticulócito baixo, talvez você possa ter uma deficiência de vitamina B12, por exemplo, de folato. Então, você vai ter uma macrocitose sem policromasia, né, com reticulócito baixo. Então, eu acho que a gente tem que usar todas as armas na tentativa de chegar de se fortalecer uma base para o diagnóstico. Então, você considera um bom começo para um raciocínio de uma anemia, considerar se essa anemia é hipoproliferativa ou não? Seria um bom começo? Sem dúvida. Você pode citar alguns exemplos da sua prática nisso? Dentre as anemias por falta de produção ou hipoproliferativas, né, nós podemos estar frente a casos que têm assim, deficiências de elementos essenciais da eritrocitoformação, vitamina B12, folato, né? As anemias megaloblásticas, onde você vai ter a hematopoese vai estar prejudicada e você não vai ter reticulócito. Então, o reticulócito vai ser baixo aqui e tal. Se você tem, outro exemplo seria uma substituição da medula por gordura, uma aplasia de medula. Então, você não tem células, ela é normocítica, normocrômica, e o reticulócito é muito baixo também, refletindo a ausência da produção pela medula, né? Se você tem uma falta de estímulo pelo rim, uma insuficiência renal, você também não vai ter reticulócito, porque está faltando o elemento. Mesmo que você tenha massa para fabricar, você não vai ter o estímulo dado pela eritropoetina. Então, esses são exemplos da falta de produção. Nas anemias hemolíticas, você vai ter um excesso de destruição compensada ou não pela medula óssea, né? Então, você vai ter o reticulócito vai estar aumentado, né, mostrando que a medula está tentando ganhar da destruição. Então, você tem grandes reticulocitose, outros sinais de que está tendo destruição das células da medula, com aumento de HL, a bilirrubina indireta. Então, tudo isso ajuda. E o reticulócito é essencial na separação entre falta de produção ou excesso de destruição, né? Agora, nem isso para um começo. Então, às vezes a gente tem que acompanhar, além de você ter o reticulócito na hora do diagnóstico, a gente não pode achar que aquilo vai continuar sempre daquele jeito. Então, você pode acompanhar pacientes que têm anemia hemolítica, por exemplo, você conhece, tá? E sabe que ele tem lá 10% de reticulócito, 250 mil reticulócitos continuamente e tal. Um certo momento,
ele apresenta algum tipo de complicação, tem uma febre e tal, e no desenrolar dos dias ele passa a ter reticulócito baixo. Isso, se você não fizer o exame, não vai saber. Né? Então, nesse momento em que caiu a hemoglobina desse paciente, você tem que fazer o reticulócito de novo. Continua alto, tudo bem, permanece hemólise, e a causa da anemia deve ser uma outra, está sangrando, tem efeito de alguma outra coisa, né? Ou então, você tem que ver se o reticulócito está baixo, né? Será que tem ação de alguma medicação que ele está tomando? Será que a febre é uma virose que pode provocar uma aplasia pura da série vermelha? Então a gente tem o reticulócito sempre é útil nas mudanças também de alguém que você sabe que cursa sempre com reticulocitose. Então o acompanhamento, além do diagnóstico, ele é muito importante. Muito interessante. E essa prática, na sua prática, ela acontece sempre? Acontece sempre. Eu não peço hemograma sem reticulócito. Sim. Tá, então, a gente já viu muitas coisas interessantes observando isso. Né? Então, por exemplo, um indivíduo que tem uma anemia hemolítica intravascular, como quem tem um problema uma estenose aórtica. Tá? Então, ele tem a reticulocitose, muitas vezes não tem anemia, porque é compensado, né? Só que a hemólise crônica intravascular pode fazer ele perder ferro pela urina. Sim. E com o passar do tempo ele pode ficar um ferropênico e não ter ferro para fabricar hemoglobina, não vai ter reticulócito. Então, a gente, às vezes, acompanhando esses pacientes que por anos tem ali reticulocitose, sinais de hemólise e tal, ele pode continuar tendo sinal de hemólise, só que ele pode não ter mais reticulócito. Nesse momento, uma das coisas que você tem que pensar é, será que ele está ferropênico? Tá? Por causa da perda da hemoglobina pela hemólise intravascular. Né? Esse tipo de acompanhamento evolutivo de doentes, não só com doença hemolítica, mas com componente de hemólise, né? Que seria uma hemólise macroangiopática, ou mesmo microangiopática, ou com lesão renal, ou dialítico em hemodiálise. Isso daí é muito interessante. O senhor acompanha também? Acompanho. É isso que faz a beleza da clínica. Né? Eu acho que tem o diagnóstico e todas as coisas que podem acontecer. Eles não estão livres de ter um processo infeccioso, uma virose, né? Ou uma infecção que tem que tomar um antibiótico que, por acaso, pode lesar, pode ser tóxico para a mitocôndria, levar a uma normalidade da síntese do M e, com isso, ficar reticulocitopênico, explicando a queda da hemoglobina e faz a gente procurar a causa e muitas vezes você percebe que o paciente está tomando um tipo de antibiótico que sabidamente interfere na mitocôndria, levando a anemia sideroblástica. Né? Então, um antibiótico muito conhecido, que a gente usa muito, a linezolida, né? Ela frequentemente é associada a uma anemia sideroblástica aguda. E você vai descobrir por que a pessoa que está tomando passa a ter reticulocitopenia, tá? E você vai à medula e encontra na medula a medula rica e cheia de sideroblastia anel quando se faz a coloração de Pels. Né? Então, é uma coisa que a gente vai aprendendo na prática. Tudo isso a gente vai vendo no trabalho diário. Aí vai procurando causas e encontra isso, e a partir do momento que você toma contato com isso, aprende isso, você vê que ela é mais frequente do que a gente imagina. Se você não faz um reticulócito, não vai na medula, você não descobre. Assim como no alcoolismo, né? Mesma coisa, né? Lesões tóxicas, né? Então, ou deficiência de cobre também é outra coisa, que é super frequente atualmente em pacientes que fazem pós-bariátrico, né? E que tem morfologia dele é linda, né? Então, você encontra lá os precursores hematopoéticos com microvascularização, e que é muito característico da situação. Né? Então, eu acho que a gente fala do reticulócito, mas lembrando assim, que a morfologia é super importante. Eu acho que lembrar sempre que a hematologia é uma especialidade clínico-laboratorial e o bom hematologista tem que dominar as duas coisas. E isso é intransferível e inalienável. Inalienável. Eu também compartilho desse dado. É isso aí. Compartilho desse dado. Paulo, na sua prática ainda, assim, você tem algum caso em que foi decisiva
a sua avaliação pelo reticulócito, que mudou a avaliação do doente, quer dizer, mudou a conduta, assim, alguma coisa ilustrativa que seja... Olha, um caso muito interessante, assim, fui chamado para um rapaz de 30 anos, de descendência italiana, e que tinha um diagnóstico de talassemia, esferocitose, então... Meio nebuloso. Meio nebuloso, mas tinha essas duas hipóteses, tal, não sei o quê. E ele tinha viajado para os Estados Unidos, ficou muito ruim lá, voltou e foi para o pronto-socorro. Aí a mãe dele ligou para dar uma olhada nele. Eu não o conhecia. Vou lá, então, com esferocitose, icterícia, esplenomegalia, eu falei, deve ser esferocitose mesmo, né? Então, faz o hemograma com reticulócito baixo. E ele com 6 gramas de hemoglobina. Então, nossa, deve ser uma aplasia pura do cérebro vermelho. Vamos fazer uma medula, um aspirado, para ver se ele tem sinais de, né, e pede sorologia. Para minha surpresa, era uma medula riquíssima, com série vermelha mais 60%, né, só que tinha multinuclearidade. Então, ele já era acompanhado desde criança por uma anemia que parecia hemolítica, tinha DHL aumentada, bilirrubina indireta aumentada, né? E reticulócito, que tinha sido pedido, já tinha sido visto por vários colegas, né? E que ela era assim, 2%, 3%, mesmo quando a hemoglobina chegava a 5 gramas de hemoglobina. Ele era uma anemia, CDA. Uma CDA. Congênita, desatopoiese congênita. Congênita. Então, isso a gente sempre lembra também. Então, o que parece hemólise tem que ter reticulação aumentado. Sim. Se não tiver, pode ser uma CDA. Né? E é impossível aqui no Brasil, que tem uma miscigenação muito grande, com população descendente de italianos onde é bastante frequente, a gente não tem diagnóstico CDA. Eu acho que a gente deve estar todos na esferocitose. Normalmente a gente não faz mielograma em paciente que tem anemia hemolítica. Né, você se contenta com reticulose e todas as outras coisas. Né? Então, como a CDA pode melhorar com a retirada do baço, aí que fica mesmo com a fama de ter sido esferocitose. Então, eu acho que é impossível que a gente não tenha eles com mais frequência e que ela é super diagnosticada. E o que chama a atenção é isso. Parece hemólise, pode ser importante como anemia, e o reticulócito não é alto. Ele dá a pista para você procurar uma doença desse tipo, que o diagnóstico, claro que atualmente existe o diagnóstico molecular, você pode pedir sem olhar mais nada, né? Mas para ter certeza o diagnóstico ainda é morfológico. Sim. Então esse aí é um exemplo assim, que o reticulócito, você vendo todos os hemogramas anteriores dele, ele já estava lá na cara, era uma anemia hemolítica, entre aspas, com baixos reticulócitos. Baixo. E você chamou a atenção agora para um fato muito interessante. Quer dizer, você olhar o hemograma só como uma foto do momento, às vezes deixando de lado a sequência, como se fosse um fotograma, uma sequência. Olhar em sequência ajuda muito, né? Ajuda muito. E a gente sempre tem, assim, no ambulatório lá no Hospital das Clínicas, eu trabalhei muitos anos, né? Então, eu tinha um arquivo assim, separado do arquivo oficial. Porque de vez em quando eu ia rever os meus diagnósticos. Porque a gente, assim, os diagnósticos têm moda. Então você faz um diagnóstico, né? Naquele momento parece que fecha com tudo e está resolvido o caso. Tá? Se você olhar 5 anos depois, às vezes você fala, puxa vida, eu fiz esse diagnóstico. A reavaliação do próprio serviço. A reavaliação serviço, é muito importante. Então, eu acho que doentes do consultório ou de ambulatórios especializados em que a gente faz o melhor que pode, mas às vezes a gente foi para um caminho diferente, tá, que não era o correto. E com o passar do tempo também podem aparecer outras coisas que tornam a coisa mais evidente. Então, rever os diagnósticos eu acho que é bastante importante. Muito interessante. Essa é uma observação muito cuidadosa, muito criteriosa e muito responsável. Acho que é interessante a gente ter essa visão também. E o reticulócito, nesse acompanhamento de doentes, de pacientes, ele pode revelar isso. Pode revelar, eu acho que... E essas coisas, por exemplo, isso que eu falei da transformação de anemia sideroblástica, né? Ela é mais frequente em quem tem anemia hemolítica, ou que tem excesso de ferro, ou quem tem leucemia. Então, são doentes que têm alguma hemopatia. E que quando usam linezolida, por exemplo,
mais frequentemente. Ela mimetiza. Mas ela se torna uma anemia sideroblásica por lesão óssea, assim, tóxica na mitocôndria. E que é reversível apenas com a retirada tá? Então, eu acho que a gente, dentro do arsenal básico de investigação clínica, eu acho que o reticulose é dos mais importantes no diagnóstico e depois no segmento, nas mudanças que podem acontecer com os pacientes. A gente tem que estar alerta para valorizar esses dados. Aí a gente vai ser um hematologista mais... Legal. E você queria deixar mais ou menos um recado final para os hematologistas, para as pessoas que lidam com... Eu acho assim, se é um hematologista, ele tem obrigação de pedir o reticulócito para o diagnóstico e acompanhar no segmento. Se ele é um clínico e vai chamar o hematologista, que ele escolha o hematologista que tem esse pensamento. Ok, muito obrigada, Dr. Paulo, foi muito bom, muito interessante. Eu que agradeço. Obrigada.